Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui, podemos responder, porque nós estamos livres, mais uma vez, para cultuar o Senhor nesse lugar. Não deu tempo para avisar você que está em casa, não deu tempo assim de te dizer, né, que o decreto foi, uma liminar veio e detonou o decreto que tinha dito que nós não poderíamos mais abrir a igreja e estarmos juntos aqui. Como foi muito de imediato, alguns irmãos estão aqui, outros não, mas quinta-feira que vem, feriado, nós estaremos aqui na casa do Senhor. Você que ainda não teve a oportunidade de estar aqui no domingo pela manhã, nem no domingo à noite, quinta-feira é feriado. E nós estaremos aqui a partir das 18 horas, horário assim normal, para nós cultuarmos ao Senhor com muita alegria. Eu quero convidá-los a estarmos fazendo uma leitura para iniciarmos essa noite de celebração da palavra. Eu quero pedir a você que leia comigo um salmo bastante conhecido, 121. Salmo 121. Você que está aqui no templo, se você quiser ficar de pé para lermos juntos a palavra do Senhor, é maravilhoso estarmos aqui nesse lugar, na casa de Deus, casa de oração. E esse salmo tem por epígrafe: Deus é guarda fiel do seu povo. Eu creio que esse é um tempo que a gente está olhando muito mais vezes para o alto, porque quando olhamos para a direita, para a esquerda, para a retaguarda, para frente, para aqui nessa dimensão natural, nós estamos sendo assim meio que decepcionados, ficamos tanto que tentando lançar confusão no nosso meio, mas quando nos olhamos para o alto, eleva os meus olhos para os montes. Então vamos ler, esse salmo tem muito a ver conosco nesses dias de conflito, de confusão. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por ser o nosso guarda fiel, o nosso Deus. Feche seus olhos, eleve o teu pensamento, a tua voz ao Senhor. Deus maravilhoso, todo-poderoso é o Senhor, é o Shaddai, o grande é o Shaddai. Bendizemos o teu nome, ó Pai, glorificamos a Ti de todo o nosso coração, agradecendo ao Senhor, porque esse salmista, Pai, o salmista ele declara nesta canção que olhar, Senhor Deus, horizontalmente não estava resolvendo, mas ele declara: quando eu elevo os meus olhos para os montes e eu pergunto de onde me virá o socorro no meio de tanta confusão, no meio dessa pandemia, no meio de tantas coisas, um fala uma coisa, outro fala outra, Deus, no meio de tanta disputa, nós respondemos: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso a alegria de estar nesse lugar, a alegria de estar nos reunindo diante daquele que é Senhor de todas as coisas, o guarda fiel de Israel. Jamais tosquenejará, jamais dormirá o guarda de Israel. A Ti, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, para sempre, sempre, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos: receba nosso louvor, receba nossa gratidão. Conhecemos somente o Senhor é digno. Nós assim oramos, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Glória a Deus, adore ao Senhor conosco. Aleluia, aqui reina a glória do Senhor.
declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Te entronizamos, Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Aleluia! Nós declaramos nessa noite que aqui reina a tua glória. Aleluia, Deus! Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Te entronizamos, Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando. Nada pode impedir, nada pode impedir, nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Glória ao nome do Senhor. Agora com a palavra nosso pastor Isaías Gomes de Oliveira. Receba de Deus nessa noite. Aleluia.
ligado. Tá, aqui. Perdão. Vou colocar a máscara novamente, ó. Agora eu vou tirar para falar. Mas quando eu terminar o culto, a pregação, eu volto a usar a máscara. Já passei o álcool gel. E teve aí um juiz da 7ª Vara que me parece que se julgou presidente do Brasil. E principalmente do Rio de Janeiro, quebrando o decreto do governador. E a pena que dá é que esses juízes eles não precisam receber voto para ser juiz. Eles são indicados. É só fazer um curso de judicatura, e alguns nem têm. Mas agora o STJ, o presidente do STJ, hoje à tarde, derrubou a liminar. Só que não deu tempo de avisar o nosso povo que estaria hoje aqui. E vocês não imaginam quando ontem eu recebi a notícia da derrubada do decreto. Eu acho que eu sofri dor de parto ontem. Porque eu estava tão feliz, irmãos. Me fez mal, eu não consegui dormir nem com remédio. 3 da manhã eu me deitei muito angustiado. Mas uma angústia de morte. Uma angústia muito grande. Eu até declarei a falência de 2 poderes falidos no Brasil. O executivo está falido e o legislativo falido completamente. Só tem o judiciário. E eu posso falar isso aqui, eu não estou citando o nome, posso falar à vontade, a minha opinião. E a opinião não é proibido falar. Eu só não posso xingar ninguém. Mas vamos deixar a raiva de lado e vamos dar espaço para a alegria. Eu gosto sempre de usar uma forma mais pedagógica, mais didática, para que quem está me ouvindo possa caminhar comigo. E eu te chamo para caminhar comigo. E o tema de hoje é: vou trocar o meu status de vida. Vou trocar o meu status de vida. E eu vou tomar hoje um dos textos mais clássicos do Novo Testamento. O Novo Testamento tem um capítulo que fala de coisas perdidas, 3 coisas perdidas. O filho pródigo perdido, a ovelha perdida e a dracma perdida. Então, departamento de achados e perdidos da Bíblia. Uma vez eu despachei minha bagagem aqui no aeroporto internacional do Rio de Janeiro para ir em direção, me parece que era ao sul do Brasil, era o Paraná, Curitiba. E como não é um voo muito longo, é um voo de 50 minutos, coisa assim, eu despachei tudo. Fiquei só mesmo com meus documentos. Mas houve um enguiço na saída. Me parece que o voo que recebeu as bagagens saiu na frente e o meu voo saiu depois. De forma que quando cheguei em Curitiba, eu comecei a procurar minha bagagem naquela esteira rolante e fiquei ali uns 40 minutos esperando a bagagem e nada. Com o ticket na mão, mostrando o número ali. Porque quase sempre eles não fiscalizam não, na saída. Cada um identifica a sua bagagem e sai. Minha bagagem não apareceu. E eu falei: Jesus, estou perdido, não tem nem sungas para trocar. Eu não tenho um lenço, não tenho uma meia, não tenho nada. E ainda, o meu sermonário, que na época eu não usava iPad, usava sermonário escrito na mão. Meu sermonário com as mensagens: Senhor, um congresso que eu ia pregar de 3 noites. E a Bíblia, não tem nada. O que eu vou fazer? Aí eu conversando com
trabalhadores ali daquela área, ele falou assim, vai lá no departamento de achados e perdidos. E na verdade a minha bagagem chegou primeiro que o passageiro. Mas chegou muito primeiro porque tinha uma pilha de bagagem em cima da minha. Ele foi, é essa? Não. Aí, é essa? Não. Lá no achados e perdidos. E de repente o camarada pega minha bagagem. É essa? Eu falei, é essa mesmo! Eu fiquei muito feliz, porque achei aquilo que havia perdido. E esse texto aqui fala de coisa perdida. É o Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim, disse um certo homem, que tinha 2 filhos. A questão aqui é o filho caçula. A questão aqui não é o mais velho. O mais velho também era problemático, mas esse caçula era mais problemático. Eu não sei qual era o mais problemático. Verso 12 diz, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo é tudo. A Bíblia não chove no molhado, é tudo. Partiu para uma terra longínqua. Isso aqui significa terra muito longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Qual era aqui o status dele? Dissoluto. O status era dissolutamente, por conta própria. Quantos necessitam de oração? Aqui dentro não tem muita gente, porque nós não avisamos. Poucas pessoas que receberam o aviso aqui estão. Nós louvamos a Deus por suas vidas, mas aqueles que não puderam chegar, certamente que na quinta-feira vai estar aqui, se Deus quiser. Nós vamos avisar mais intensificadamente. Eu preciso de oração. Se você não precisa de oração, se você precisa, ok, então vamos orar. Pai bendito, Pai eterno, aqui está este vaso de barro bruto, cheio de defeitos, Senhor. E ele é de barro porque a glória te pertence. Porque se esse vaso fosse de ouro, a glória seria do vaso. Mas como é de barro, a glória é tua. Usa, Senhor, este pequeno instrumento, Senhor. Usa, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome precioso, no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma época em que as pessoas buscam status de independência. Independência. Esse é o status. O filho pródigo, o mais moço, ele era dependente do pai, dependente da família. Mas ele quer mudar de status. Ele quer ser agora uma pessoa completamente dependente. E aí nós ouvimos muito falar de independência financeira. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Independência individual. Quando o indivíduo ele atingiu a maioridade, tem condições de ter uma individualidade, independência para fazer o que quiser. Onde você possa fazer o que der na cabeça. Isso seria um status de independência. Pode ir e voltar sem problema nenhum. Esposas estão buscando esse status. Independência. E eu acho isso ótimo. As minhas filhas têm formação para não depender do marido, caso eles queiram virar uma pipa voada, caso eles queiram ir embora, caso eles venham a falecer, eu quero que eles tenham vida longa, porque eles são todos muito joia. Mas eu sempre orientei que as minhas filhas tivessem independência, procurassem estudar uma profissão, fazer uma formação universitária.
Então, esposas buscam independência em relação ao marido. Não em relação aos filhos, mas a independência em relação aos maridos. Eu não sou contra, e esta palavra aqui não é de crítica. Filhos querem independência dos pais. Olha, isso se eles já têm 20 anos, é muito bom. Mas se eles são de menores, tem alguma coisa errada? E por aí segue a busca da independência. E o mais triste de tudo isso é que o homem, ele tem buscado um tipo de independência que eu acho que ele nem sabe exatamente o que significa aquilo que ele está buscando, que é ser independente de Deus. Olha, nós colocamos limites para Deus agir na nossa vida. Imagine que você tira férias. Aí o lugar que você escolhe para você viajar, para você curtir as suas férias, é uma coisa boa, que você tem esse direito de escolha, de opinião. Mas quem é crente sempre vai consultar a Deus se é tempo, se aquele é o lugar certo, de ter aquela independência para ir para onde você quiser. Olha, irmãos, tem dois tipos de vontade: a vontade permissiva e a vontade diretiva. Deus pode não estar me orientando a ir para os Estados Unidos, ou ir para a Alemanha, ou ir para a África, mas eu quero ir, eu vou. E se eu fui, significa que eu estou dentro de uma vontade de Deus. Porque se Ele não quisesse, Ele me fulminaria, Ele impediria, mas Ele permitiu. Mas será esta permissão do centro da vontade de Deus? A diretiva é quando Deus me direciona, é quando Deus escreve o meu nome na folha de pagamento dele, é quando eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Esse é o lugar da dependência e não da independência. Se eu estou no lugar que é a vontade de Deus, se eu estou indo no lugar que eu estou no centro da vontade de Deus, então eu estou na dependência de Deus e não na independência. Agora, irmãos, paradoxalmente, o ser humano insiste em viver fora dos cuidados do Pai eterno. Olha, eu com 71 anos, nasci no Evangelho, na minha juventude, badernei, pintei os canecos, mas Deus sempre me trouxe firme nas mãos dele. Até que um dia eu perdi o meu pai. E quando meu pai foi para a glória, eu fiquei meio sem chão. Até então, meu pai era o meu chão. Mas meu pai bateu asa e voou para o céu. Ele era um presbítero, um homem de Deus. Ele era um igrejado. Não era como muitos que vivem na internet malhando a mim mesmo, porque defendo a igreja aberta, porque aqui não está ninguém morrendo, aqui nós estamos vivendo. Meu pai era um homem que vivia assim, Ele saía de casa assim, mas às vezes ele saía assim, aqui, ele saía assim. Se o pastor me chamar para me dar uma palavra, estou aqui, dedo no gatilho. Se não me chamar, eu ponho no óleo, porque no óleo, no azeite, não estraga. Meu pai era o meu chão. Mas Deus resolve levar o meu pai. Eu perdi o meu chão e resolvi convidar a Jesus para ser o meu chão. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. A verdade, o caminho e a vida. E eu resolvi trilhar nesse caminho. Agora, queridos, a liberdade absoluta não existe. Assim como liderança absoluta não existe. Vamos lá. Você que já serviu o exército, tem os soldados. Depois tem cabo, sargento, classes de sargento. Aí vem o oficialato, não é isso? E vai subindo. E cada um que tem a sua posição lá no quartel, tem sempre alguém acima dele. Se for no quartel, no exército, então o general é o máximo posto, 4 estrelas, não é? Mas acima desse general tem o presidente da República, que é o chefe das Forças Armadas. E o presidente tem o povo para julgá-lo, até o impedimento ele pode dar, o povo, não é a Câmara não.
é o povo. Porque mesmo que o STF declare nulidade das votações que o presidente teve, o povo se levanta e ele não sai da cadeira. Agora, se o povo fizer como fez no tempo da Dilma, cruzou os braços, então ela foi impeachmentada. Assim como não existe liderança absoluta, não existe liberdade absoluta. Olha, eu vou lhes falar nesta noite que você que se acha com liberdade absoluta, você é uma pessoa sem Deus. Sem Deus. Sabe por quê? Deus tem um padrão para você. E você não tem liberdade absoluta, eu não tenho. E nada é de graça, queridos. O Salmo 1, Salmo 1, ele descreve o homem bem-aventurado como aquele que não anda no conselho dos ímpios. Veja só, esse é o verdadeiro liberto, não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Isto aqui tem um limite. As coisas de Deus têm um limite. Sabe, irmãos, nós precisamos ter limite. Porque uma pessoa sem limite, não tem regra nenhuma, ele não é nem feliz, porque a regra traz felicidade. Por exemplo, vamos ver aí a nossa Carta Magna. Ela tem direitos e deveres. Muito embora a nossa Carta Magna, que ela foi promulgada em 88, ela está cheia de vícios. Porque ela foi promulgada, ela foi efetivada pela esquerda totalitária. O Brasil até hoje não é um país de direita. Só tem uma pessoa de direito aqui, em posição ideológica, que é o presidente da República. Tem mais ninguém, Davi. Tem mais ninguém. Como ideologia, de verdade, no pau da goiaba, não tem ninguém. Porque há muitos anos esse país foi governado por esquerdopatas, desde Getúlio Vargas, que acabou, ou foi matado ou se matou. E a Bíblia diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A nossa Constituição, ela dá direitos e deveres, mas ela dá mais direito. Por isso, por exemplo, que a mulher tem muito direito, acaba não tendo direito. Porque quando as coisas é demais, acaba não tendo. O direito que ela tem de ficar em casa para amamentar. Ela tem direito de cuidar da criança. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso ótimo. Só que se você estiver grávida, desempregada, e bater na porta do empregador, e ele souber que você está grávida, ele vai negar a vaga para você. Vai negar. Então, são direitos que acabam tirando o direito. Mas quando Deus nos dá direitos e deveres, a gente, quem estuda teologia, sabe que a época das dispensações fala de período probatório, em que Deus testa o homem na sua capacidade de obediência. Desde da primeira dispensação, que era inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. Então, são 7 dispensações. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia que o homem ia fraquejar. Então, para cada uma dispensação, Deus deu uma graça para o homem e deu um período a mais de graça. A Bíblia relata que no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo, esse filho era o mais moço. E o status dele era de dependência, mas ele não queria ficar nessa dependência. Não queria viver mais debaixo da autoridade do pai. Queria uma vida independente. Ele chega a seu pai e pede a parte que lhe cabia na herança. Nós temos o Serginho aqui, que está estudando direito, né, Serginho? Não sei se tem mais algum advogado aqui, mas nós entendemos o seguinte: apesar de eu ser leigo em direito, não sou formado nessa área,
Eu sei que herança, ela tem força quando o testador morre. O testador morre. Então ele deixa um atestado, vai dividir os bens para cada filho. Nesse caso, esse homem tinha 2 filhos e ele tinha força para durar muitos anos. E o filho chega antecipadamente e fala: pai, me dá a minha parte, aquilo que me cabe. Olha, pai, você é um quadradão, eu não posso sair para a night, não posso fumar um bagulho, um baseado. Isso fosse nos dias de hoje. Eu tenho que andar debaixo da sua autoridade, você não gosta que eu chegue depois das 10 da noite. Eu quero mudar o status da minha vida, eu não quero mais ser dependente. Eu quero ser um cara independente. Eu quero mudar o meu status de vida. Dar a parte que me cabe. Imagine, queridos, você que tem filhos e tem alguma coisa que você ao morrer vai deixar para esses filhos, e um filho chega e antecipa, como se desejasse a sua morte, ou como em vida ele não estivesse considerando que você está vivo, não estivesse considerando que você é o proprietário daqueles bens. Ele não considerou isso. E o pai, muito chateado, muito triste, resolve atender o pedido do seu filho, que queria mudar de status. Era ilegal e com tristeza no coração. O filho, ele fica momentaneamente feliz pela declaração de independência. Arruma as malas, pega seu dinheiro que recebeu do seu pai e vai para muito longe. Muito longe ele queria ficar do seu sol. Muito longe ele queria ficar daquele que ele foi até aquele momento dependente. Não queria mais ser dependente. Vai para uma terra distante. Sabe o que significa terra distante? Ele vai para longe de Deus. É a pior opção de alguém, é ir para longe de Deus. Nós precisamos buscar ficar mais perto de Deus, cada vez mais. Eu vou lhes falar o que significa ficar longe de Deus. Vou chamar essa Bíblia aqui de Deus. Ela representa Deus naquilo que está no seu miolo. Está aqui, Deus. Está aqui, Deus. E eu estou pertinho dele. Quando eu estou pertinho de Deus, que estou na minha dependência dele, eu me sinto pequeno demais, porque o seu poder é majestoso, é grandioso, criou os céus e a terra. Ele que me faz respirar, Ele que me conduz em triunfo, Ele que me sustenta. Então eu fico pequeno porque eu não preciso ser grande, porque Ele é grande, e eu sozinho com Ele, eu sou maioria. Mas aí eu resolvo me distanciar dele, e conforme eu vou me distanciando dele, eu começo a crescer, eu começo a ficar grande, eu começo a ficar independente, e começo a achar, eu sou o cara, começo a olhar as pessoas por cima do ombro, eu começo a perceber que eu sou o dono da cocada. Mas sabe, sem engano, estou longe de Deus, longe de Deus. E quando eu estou longe de Deus, o meu status é de um fracassado pensando que é alguma coisa, mas que não é nada, nada. Eu resolvo voltar, começo a me apequenar, começo a me humilhar, me diminuir, e vou olhando agora a grandeza de Deus, e a grandeza de Deus me faz ficar pequeno, porque o meu status é de dependência dEle, dependência absoluta dEle, completamente dependência do Senhor. Ele está muito longe do Pai, afinal agora ele é um homem livre, ele agora trocou de status.
Ele era dependente, passou a ser independente. Agora ele era livre, completamente. Ele gasta todo o dinheiro com os seus amigos. Amigos que se tornaram mais importantes do que o próprio pai. Tem pessoas que é capaz de confiar segredos a amigos ou amigas e não confia a sua própria mãe, não confia seu próprio pai. Os amigos que agradam são os amigos que levam vantagem. Está levando vantagem na bobeira daquele camarada. Sobre os erros dele, os amigos levam vantagem. Satisfazendo assim a sua tal da independência. Aliás, o termo pródigo, se você procurar no dicionário, o termo pródigo significa esbanjador. Então, o que é pródigo é esbanjador. Ou seja, você tem que ter um controle das suas finanças. Se você ganha 3x, não pode gastar 4, tem que segurar. E foi isso que ele fez, esbanjou a herança do pai que ele buscou antes da época, antes do tempo. Vendo que a sua independência começou a levá-lo à ruína, ele começa agora a procurar emprego e não achava emprego em lugar nenhum. E por fim ele consegue um subemprego, cuidar de porcos. E ele dava as alfarrobas para os porcos, aquela comida de porco. E a Bíblia diz que ele sentia vontade de comer aquilo. E teve um momento que ele ficou com tanta fome, e que foi o que propiciou ele, aquela vida, aquele status, foi deixar de ser dependente. Quando o sujeito fica independente, acontece isso. Quanto ele era dependente, ele tinha tudo. Tinha empregados, os servos do seu pai, trazia tudo à mesa. Ele tinha um café farto, tinha um almoço farto, lanche farto, janta farta. Ele tinha calçados. Agora, ele passa a ter saudade da dependência do pai. Eu gostaria de falar essa mensagem tão simples, que todo mundo sabe pregar. Eu acho que de cada 100 pregadores, 200 pregaram essa mensagem do filho pródigo. De cada 100 pregadores, 200 já pregaram. Imagino que ele está muito distante agora de casa. Na sua independência, ele não tem como sobreviver. E ele arranja um emprego de cuidar de porcos e começa a dividir a comida do porco. E mesmo assim, ele comia escondido do patrão. Já viu isso? Ele comia escondido. Acontece que o organismo do ser humano é diferente do quadrúpede, do porco. Muito diferente. Então o excesso de fibra que tinha naquelas comidas lhe fazia mal, ele começou a ter diarreia. Excesso de fibra. Olha, nós precisamos comer fibra, mas não comer capim, pô. Alfarroba é um tipo de capim. E ele comia fibra demais. E começou a ter diarreia. O que acontece quando você tem diarreia? Começa a perder peso. Daqui a pouco você vai perdendo energia, vai pegando força, já não aguenta mais ficar em pé. Não é o meu caso aqui não. O meu caso aqui é a idade mesmo. E eu me sinto bem um pouquinho aqui, sentado, dando uma descansadinha, e posso refletir melhor com vocês. Aí ele toma uma decisão: vou mudar meu status. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, quando nós tomamos atitude,
não é coisa de frouxo. Quando você toma uma decisão pode te levar para o bem ou para o mal. Por isso que não é coisa de frouxo, a decisão e a atitude. Uma atitude, ela vai custar um preço que vai te elevar ou vai te rebaixar. Ele resolve se posicionar, tomar atitude, mudar de status. De independente, cuidando de poucos, a sua independência deu essa condição. E ser dependente, ter tudo em casa, na casa do Pai. E a casa do Pai é o melhor lugar da nossa vida, irmãos. Quando eu recebi a notícia ontem que a igreja não podia abrir, eu fui tomado de um choque, sabe por quê? Eu não ia deixar de servir o Senhor, estaria aqui de qualquer maneira, querendo Deus, obviamente, mas eu mostrei a minha alegria aqui no domingo, a minha alegria. Eu estava saltitante de tanta alegria, de poder fazer culto presencial. Irmãos, há uma diferença em pregar olhando para a máquina e em pregar olhando para as pessoas. Assim, a diferença é da água para o vinho, irmãos. É muito diferente. Eu fui forjado pregando para as pessoas. Ter o feedback na hora. A mensagem de domingo me parece que deu 6.000 views, mas isso para mim não tem muito significado, porque eu não vi essa gente. Para mim, se passou de 100 views, está muito bom. Está muito bom. Mas eu gostaria de ter aqui a liberdade de pregar para 15. Este moço toma uma atitude, eu vou mudar de status. Ele resolve procurar o seu pai. E ele imagina que está tantos anos lá, perdeu todo o dinheiro, está todo esfarrapado, com a saúde toda desgastada, desgrenhado, cabelos até grudados, com carrapato. E ele vem na direção do pai. Só que ele não sabia de uma coisa. E eu vou falar isso como um grifo meu. Aquele pai do filho pródigo, ele todos os dias, ele estava de braços abertos para esperar o filho. Ele nunca perdeu a esperança da volta do filho. Aquele pai do filho pródigo, ele tinha uma esperança que ele poderia ainda um dia abraçar o filho. E todos os dias ele se colocava no caminho da direção onde viria alguém de longe. E nesse dia, aquele moço que quer mudar de status, ele começa a caminhar até que ele cai na distância em que o pai pode vê-lo. E o pai ficou, não sei, acho que ele não usava óculos, não tinha óculos naquela época. Ele tem um jeito do meu filho, mas não pode ser não, não é ele não. Não é ele não, está muito esfarrapado, está muito acabado. Meu filho ele é garboso. Meu filho não era assim não é ele. Não, mas parece ser ele. E quando aquele pai teve a certeza, ele saiu correndo. Meu filho! Eu não vou abraçar ninguém aqui para fazer a representação por causa da situação que nós estamos vivendo. A primeira coisa que aquele pai fez foi dar um banho no filho, colocou um anel. Anel tem um significado muito grande da comunhão. E falou, eu não quero que você pareça escravo. Calçou os seus pés, que estava descalço. Porque quem andava descalço eram os empregados, eram os escravos. E o anel fala da comunhão. Ele coloca um anel no dedo e manda matar um bezerro cevado para fazer uma grande festa. Essa festa
Você que está aí na quarentena, quem sabe você mudou o status da sua vida e se porta como um ser independente. E agora nessa pandemia você viu o preço do que é ser independente. Você não tem uma dependência. E por causa disso você está nesse aperto que está aí. Afinal, dentro da dependência do pai, ele tinha no mínimo pão, água, tinha teto. E o mais importante de um homem, ele tinha dignidade, que ele perdeu quando ele assumiu um status de grandeza. Então ele se arrepende, volta bem humilde para a casa do pai. Ele saiu arrogante, estupefato. Agora ele volta humilhado. Depois de se machucar muito, de criar muitas feridas, adquirir muitos ferimentos, aprendeu que o melhor lugar é a casa do pai. Não há lugar melhor do que na casa do pai. Eu estou vendo agora, irmãos, esta pandemia criar milhares e milhares de desigrejados, que hoje mesmo discuti com um. Eu falei, olha, falei para ele, observe uma coisa, querido, isso é hipocrisia. Olha o ônibus cheio, olha o metrô cheio, os trens cheios, olha as feiras livres que aconteceu aqui em Caxias, as feiras livres. Hoje eu dei uma andada de carro aqui na Brigadeiro e as filas de banco, tudo aglomerado, uma multidão. Agora a igreja não pode, aqui na igreja nós estamos com assentos marcados, só aqueles que são da família é permitido se assentar junto, porque já ficam dentro de casa junto, mas aqui deve ficar separado quando não é consanguíneo. A saudade de seu pai, que provavelmente a cada dia olhava pela estrada para ver o seu filho. Eu quero dizer que, para encerrar esta live, a dependência honra a Deus. Quando você diz, Senhor, eu sou dependente de Ti. Olha, isso é o maior nível de honra que você pode dar a Deus, é dizer, eu sou dependente da Tua vontade absoluta. Sabe, irmãos, na verdade, nós terceirizamos um pouco. Nós damos um pouco para Deus e ficamos um pouco para nós, da nossa liberdade, das nossas vontades. Deus não tem sido absoluto, por isso o mundo parou. Porque um estalar de Deus muda tudo. O mundo está parado por causa de um vírus que a olhos humanos ninguém nunca viu. A não ser com microscópio. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E para terminar, a dependência de Deus, ela produz maturidade. Não é a questão de ser independente para fazer o que quer. É ser dependente para fazer o que o Pai quer. E eu quero encerrar com o texto de Filipenses, no capítulo 4, verso 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a atitude que Deus espera em nós nessa pandemia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ser estar abatido e também ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes de orar, eu quero anunciar aos queridos internautas
que nós vamos ter na quinta-feira o culto com o pastor Davi. Então eu acredito, Davi, que deve dar um descanso na quarta-feira, para o pessoal não. Na quarta-feira não teremos live. Porque, né? Quinta-feira, 18 horas, porque é feriado, nós estaremos aqui. Nós vamos começar pela fé as nossas campanhas, as nossas campanhas pela fé na quinta-feira. Agora, eu peço aqui publicamente que as pessoas de grau de risco, se puder ficar em casa, é o melhor que se faça, ok? Outra coisa, venha usando máscara, use o álcool gel que nós temos aqui. Se você não tiver máscara, fale com o pastor Davi que ele consegue uma máscara para você. Já saia daqui hoje de máscara, ok? E segue-se a normalidade daqui para frente dentro do padrão que o protocolo exige, que é o distanciamento, o uso de máscara, bastante cuidado, lavar as mãos. Olha, irmãos, o vírus não pega na pele, a não ser que tenha um corte profundo na sua pele. Não pega. Aí se você coloca a mão em alguma coisa que está infectado, você lava as mãos com água e sabão. Está em casa, não usa álcool gel, irmãos. Usa água e sabão. Álcool gel para onde não tem água e sabão. No caso aqui. Aí se você pega, põe a mão e depois coça os olhos. Ele só entra em 3 lugares. Boca, nariz e olhos. Só nesses 3 lugares. Não entra mais em lugar nenhum. Então lava as mãos. Se você está aglomerado aí no meio de feira, de coisa assim, joga a sua roupa na máquina de lavar. Ah, mas está limpinha, pastor. Joga no sol se tiver sol. Deixa lá meia hora, 1 hora no sol. Amém? E vamos voltar à nossa vida normal em nome e por amor de Jesus Cristo. Vamos voltar à nossa vida normal. Vamos orar e encerrar então aqui a nossa live. Querido Pai, nós te agradecemos o privilégio renovado que temos de uma vez mais falarmos contigo. Queremos te entregar cada vida que está ao redor deste Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, ao redor do mundo, através, Senhor, da internet, do Facebook e do YouTube, Instagram e etc. Senhor, esteja conosco, receba a nossa oração, a nossa súplica. Nós te agradecemos tudo, te pedindo no nome de Jesus. Amém.